mas espera aí, o que é essa emoção aqui que está se manifestando, né? Essa paranoia, essa ansiedade, essa depressão, essa dor, essa raiva, essa agitação. Então, o que está por trás disso? É medo do quê? E aí, no momento que você identifica esse medo, gente, eu passei por um processo nessa pandemia que a sensação que eu tive, assim, na minha consciência, foi como se tivesse tirado uma venda, assim, dos meus olhos, assim, ó, para eu poder caminhar pela vida sem medo, em fé. Assim, fé inabalável mesmo. Porque às vezes as pessoas falam que tem fé, gosta de falar de fé, mas acontece isso aqui que a pessoa não gosta e ela já, né, faz um barraco com Deus, com a vida, com ela mesma. Então, eu entendi que fé não é só, ai Deus, por favor, que aconteça tal coisa, não. Fé é acontecer o que tem que acontecer e eu ter a compreensão de que aconteceu o melhor pra mim, porque tem uma sabedoria muito maior que rege tudo isso aqui. Quando meu marido estava no hospital, na pandemia, ele foi internado 3 vezes. Ficou na UTI 2 vezes e chegou um momento... E eu tenho um bebê de 6 meses. E ele tem outros 2 filhos também, né? E um deles mora com a gente. Chegou um momento que eu olhei para aquelas 2 crianças em casa e eu falei assim, elas vão ficar sem pai. Porque a história ficou muito séria. E aí eu olhei para dentro de mim e eu falei assim, como que tá essa história dentro de mim? E aí eu vi que tinha medo ali ainda. E aí, meu marido estava doente, a gente estava tocando. De repente eu adoeci, meu enteado adoeceu e o meu bebê adoeceu. Quando eu vi o meu bebê doente, meu coração já disparou na hora. Na hora que eu peguei aquela sensação, eu parei, respirei e eu pensei assim, se meu filho estiver doente e tiver que desencarnar, eu não tenho o que fazer sobre isso. Quem é mãe aqui que está entendendo o que eu estou falando? O Rafa, que é pai, tem dimensão do que eu estou falando aqui. Naquele momento que eu tive essa compreensão, foi como se eu tivesse, assim, arrancado de dentro de mim, assim, um bloqueio. E, como eu falei, tivesse tirado essa venda mesmo, porque foi quando eu comecei a olhar para a vida como ela é. E na vida a gente vai perder as pessoas que a gente ama. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu sempre falo isso para os meus alunos, para as pessoas que eu atendo, que não é porque você não aceita, porque você está revoltado, que a pessoa que você perdeu vai ressuscitar. Então, é justamente quando a gente aceita e entende que a morte anda assim com a vida, que a gente começa a entender o valor que a vida tem. E naquele momento, eu me abri para a vida para entender que, se eu tiver que perder alguém que eu amo, que seja um familiar, meu filho, minha mãe, meu pai, meu marido, e eu vou perder, vai doer? É claro que vai. Mas como que eu vou administrar essa dor? Eu vou ficar em depressão na cama ou eu vou seguir? Até porque quem me ama, esteja onde estiver no universo, vai querer me ver feliz. Então, aí sim que eu vou me empenhar pela minha felicidade. E quando eu comecei a entender isso, foi como se eu tivesse olhado para a vida e dito assim, eu estou de peito aberto. Em nenhum momento, olha, eu recebi, gente, sou imensamente grata, eu recebi muitas manifestações de carinho das pessoas, tô orando pelo seu marido, tô pedindo para ele sair, olha, muito grata, muita gratidão. Eu nunca pedi para o Eduardo sair do hospital. Ah, você queria que ele saísse? É óbvio. Mas eu nunca pedi. Porque eu vejo que a maior prova da nossa falta de fé é quando a gente pede alguma coisa para Deus. Ou para o universo, ou para a fonte maior, como você quiser chamar. É como se você estivesse sentando e falando assim, Deus, seu imbecil, deixa eu falar aqui para você o que eu preciso, porque você não sabe, você é um idiota, então eu preciso te falar. Você não me escuta? Você não me escuta, então deixa eu te falar. Então, naquele momento, o que eu fiz? Dentro desse nível de compreensão que eu cheguei. Eu falei, bom, eu vou intuir cura para ele. Porque encarnado ou desencarnado, ele vai precisar dessa energia. E foi o que eu fiz. E entendi que ia acontecer o que era o melhor para mim, para ele, para todas as pessoas que estão envolvidas ali, porque eu não sei as experiências que eu preciso amadurecer aqui, o meu filho, ele... De repente, para o meu filho, ele precisava crescer sem pai, para curar uma história dentro da consciência dele que só Deus sabe. Então, quando eu cheguei nessa entrega de fé, que foi entrar no desapego, e foi quando eu compreendi que no desapego mora a sabedoria da incerteza, e eu sempre falo essa frase, a incerteza é uma sabedoria. Então foi quando eu comecei a abrir mão dessa necessidade de controle e o que vai acontecer e gerando aquela ansiedade. E aí eu comecei a curar alguns medos dentro de mim. Então eu entendi que uma das energias mais poderosas para a gente fechar essas fendas de medo é justamente a fé.